Oi, gente, eu vim trazer hoje a resenha do livro A Culpa é das Estrelas, do John Green. E é um livro que eu custei a ter vontade de ler, mas eu escutava muitos comentários sobre ele. Muita gente chegava para mim e falava que era o melhor livro que ele já tinha lido, que é um livro maravilhoso, comovente. Aí um dia eu ganhei o livro de uma amiga, tá aqui, ó, não é a versão original, mas é a mesma coisa. Aí eu li o livro. Só que eu me decepcionei um pouco com a história, não sei se foi só eu, mas eu não sei se é porque a expectativa também sobre ele era muito grande, mas eu achei que o livro tem personagens riquíssimos e que a história não foi bem desenvolvida em cima desses personagens. Por serem personagens muito bons, a história poderia ter sido muito melhor. Então, assim, a narrativa da Hazel Grace é uma adolescente de 16 anos que tem câncer na tireoide e com metástase no pulmão. Ela anda assim para baixo e para cima com um cilindro de oxigênio e ela já era para ter morrido. Fala no livro que já era para ela ter morrido, só que ela começou um tratamento alternativo e esse tratamento, por milagre, começou a diminuir o tamanho do câncer dela e isso deu a ela mais alguns anos de vida. Ela é, coitada, assim, totalmente amargurada, ela vive deprimida. No livro lá narra que ela fica o tempo inteiro dentro do quarto, lendo sempre o mesmo livro, que chama Uma Aflição Imperial, que é o livro preferido dela, e só pensando na morte. E ela se afasta totalmente das pessoas, e isso é um pouco não, muito por conta do livro que ela gosta, porque o livro lá fala que uma pessoa com câncer é igual uma granada, que a qualquer momento pode explodir e vai machucar quem estiver ao redor. Então eu acho que por esse motivo ela se afasta muito das pessoas. E ela é muito madura para a idade dela, eu vi isso. Só que assim, a mãe dela fica assim, totalmente triste de ver ela nesse estado. E ela tenta levar ela assim para ter uma vida o mais normal possível com uma pessoa no estado dela. E aí a mãe dela leva ela para um grupo de apoio de pessoas com câncer. E ela detesta esse grupo. Ela narra lá que a única coisa boa no grupo é um garoto chamado Isaac, que tem câncer nos olhos. E inclusive ele perdeu um olho e tal. Só que nesse grupo, num determinado dia, que ela vai conhecer o, o Augustus, ou o apelido Gus, ou Gus, eu não sei pronunciar direito. E aí é que vai começar mesmo a história, porque até então era só a apresentação da Hazel mesmo. E o Gus, ele é totalmente o inverso da Hazel. Ele é também um garoto que tem câncer. Teve câncer nos ossos, perdeu uma perna, mas o câncer dele tá controlado. E então ele é totalmente o inverso, como eu falei, o inverso dela. Ele é totalmente esperançoso, ele quer deixar a marca dele no mundo. Ele é assim o príncipe da história e ele modifica muito a situação da Hazel na história. Aí eles começam aí a se encontrar, eles trocam nomes de livros favoritos para ler. E aí quando o Gus lê o livro preferido da Hazel, que é Uma Aflição Imperial, aí ele liga para ela desesperado, porque o livro termina simplesmente no meio de uma frase da protagonista. E assim, o autor nunca escreveu uma continuação. Então eles ficam sem saber o que acontece com os outros personagens, o que aconteceu mesmo com a própria protagonista, por o livro ter acabado assim no meio de uma frase. E aí é que começa a história em volta disso aí. Eles vão atrás do autor para querer saber o final. E o livro no resto é somente isso aí. É eles indo atrás desse autor para descobrir sobre o fim dessa história do livro. Só que assim, não posso contar tudo, mas é decepcionante essa parte, porque a gente tem uma expectativa muito grande sobre o que vai acontecer e realmente não acontece assim, muita coisa. Mas uma coisa boa assim que eu achei nesse livro são as frases. Tem umas expressões assim muito boas. Tem uma parte lá que fala sobre o infinito. Alguns infinitos são maiores que outros. Que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí eles dão um exemplo. Existe uma infinidade de números entre 0 e 1.
E existe uma infinidade maior ainda, de números entre o 0 e o 2 e assim por diante. Então, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tem outras frases, assim, citações muito boas também. Então, uma coisa que eu acho legal no livro é as frases que são reflexivas. E também, igual eu falei no começo, que os personagens são muito bons. E uma coisa, assim, que muita gente não entendeu, muita gente pergunta, pelo que eu vejo na internet, é o título do livro, que é muito questionado. A Culpa é das Estrelas. Muita gente não entende. Lá no livro tem lá uma explicação assim que dá para entender. No momento que o Gus faz uma tomografia, ele fala a expressão eu acendi como uma árvore de Natal. O que significa eu acendi como uma árvore de Natal? Quando ele faz a tomografia, o câncer aparece como pontos luminosos no corpo dele, que são as estrelas, né? Então, as estrelas é o câncer. Então, a culpa de, sei lá, de eles não poderem viver a história deles normal, né? É do câncer, que aparece como estrelas ou pontos luminosos na tomografia. Então é isso, gente. A gente não pode falar muita coisa do livro, né? Porque senão a pessoa até perde a vontade de ler. Mas é a minha opinião e mais ou menos a resenha do livro gira em torno disso. Deles quererem encontrar o fim desse livro. Mas é legal, principalmente para adolescente. Tem muitos pontos bonitos mesmo que dá para chorar. Mas tem muita parte engraçada também. Então, assim, leia e deixe seu comentário aí embaixo e dá um curtir aí na página. Obrigada!